Então, vamos lá. Ele é sigiloso, mas ele é sigiloso. A questão dele ser sigiloso. Ele é sigiloso. Nossa, tá dando um eco enorme. É que eu acho que o som tá com. Deixa eu ver. Melhorou, pessoal? Para mim tá normal, professor. Agora tá bom? Parece que tá melhor, sim. É que tinha um microfone ligado, daí dava eco, daí eu via 2 vezes. Mas vamos lá. O que acontece? Ele é sigiloso, mas ele é sigiloso com relação às provas que ainda não terminaram de ser produzidas. Com o que já foi produzido, né, o que já foi produzido deve ser mostrado para as partes, correto? Por enquanto, alguma dúvida sobre o sigiloso ou podemos seguir? Pode seguir. Pode seguir? Pode seguir, professor. Ficou bem claro agora. Obrigado. Beleza. Além disso, ele é escrito, ou seja, tudo deve ser colocado a termo no inquérito policial. Tudo que o delegado faz, tudo que é feito durante as investigações, busca e apreensão, oitiva de testemunhas, interrogatório do acusado, tudo isso deve ser colocado a termo dentro do inquérito policial e apresentado. E uma questão importante, o inquérito policial ele é indisponível. Então, depois que o delegado ele instaura o inquérito policial, ele faz a portaria para instaurar o inquérito policial, não é mais o delegado que decide se aquela investigação vai continuar ou não. Quem decide isso é o promotor, né? Que somente o promotor pode pedir o arquivamento daquele inquérito. Mesmo que o delegado esteja convencido que não há crime, ou se não, que não vai ser possível achar o autor do delito, o delegado ele não pode engavetar o inquérito, ele deve mandar para o Ministério Público. Ele pode até fazer um relatório falando, olha, pelas investigações, pelos elementos colhidos na investigação, chegou-se à conclusão de que não houve nenhum fato típico, que não houve crime. E daí indicar ao promotor que ele acredita que o mais adequado seria o arquivamento, mas ele não pode ele mesmo arquivar. Tá? E vamos lá, e como que se inicia um inquérito policial? Ele se inicia pela notícia de um crime. É noticiado um crime, e a partir daí, Professor. Pode falar, Leórdia. Professor, desculpa, é que antes lá tinha a súmula vinculante 14, era dela que a gente estava falando sobre o acesso do advogado? Sim, porque o que acontece? Deixa eu falar lá sobre a questão da súmula vinculante 14, né, e como ela surgiu. Apesar do Estatuto da OAB ser uma lei federal, né, chama Estatuto da OAB, mas é uma lei federal, não é um estatuto feito pelos advogados. O Estatuto da OAB dá acesso ao advogado ao processo e às investigações, né, determina isso. Só que tinham alguns juízes e alguns delegados que são mal intencionados, daí é mal intencionado mesmo, tá certo? É porque é gente que não dá para acreditar que uma pessoa com tamanha ignorância tenha passado num curso num concurso público. E o que acontece? Tinha alguns delegados e alguns juízes mal intencionados que não davam acesso ao inquérito policial, do inquérito policial ao advogado. Né? Falavam que era sigiloso, então o advogado não devia ter acesso ao inquérito policial. Qual o problema disso? E daí os advogados começaram a entrar com habeas corpus e mandado de segurança para ter acesso ao inquérito policial, uma vez que eles não estavam tendo acesso, porque os delegados e os juízes negavam esse acesso. Até que o STF teve que editar uma súmula vinculante falando, olha, advogado tem que ter acesso ao inquérito policial
a tudo que já foi produzido. Ao que não foi produzido, ele não precisa ter acesso. Então, se vai ter uma busca e apreensão amanhã, o advogado não precisa ter acesso. Mas ele precisa ter acesso ao que foi produzido na busca e apreensão que ocorreu ontem. Entendeu? Vamos lá. Professor, certo. Não, então, só mais um adendo. Então, quer dizer assim, numa situação, o advogado ele tem acesso à súmula, ele consegue requerer essa súmula junto com os investigadores, o delegado, como é que ele consegue ter esse acesso? O acesso ao inquérito? É, O acesso ao exatamente. inquérito ele tem junto à delegacia. Certo, junto com o delegado, né? Junto ao delegado. Ok, valeu. Vamos lá. O inquérito policial ele se inicia com uma notícia crimes, né? Se inicia com a notícia de que houve um delito. A partir daí, né, a partir dessa notícia de que houve um delito, o delegado vai instaurar uma portaria. Como pode ser essa notícia crimes? Pode ser por meio de um boletim de ocorrência, pode ser por meio de uma investigação realizada em outro processo, pode ser por meio de um requerimento, uma requisição do Ministério Público ou do juiz para que determinado fato seja investigado. Né? Como começou, pouco importa. O importante é que, no momento que o delegado ele tem a notícia de que houve um crime, ele deve começar a investigação, correto? E ele tem, a partir do momento que se instaura o inquérito policial, ele tem 30 dias para investigar aqueles fatos. Tá? Ele tem 30 dias para começar as investigações. Para começar as investigações, não, para concluir as investigações. E se ele não conseguiu concluir em 30 dias? Aí ele pede prazo para o juiz. Fala, olha, eu não consegui concluir as investigações em 30 dias e eu preciso de um prazo maior para concluir essas investigações. E daí, em geral, o juiz dá esse prazo e as investigações seguem normalmente. Então, quais são os atos do inquérito policial? Primeiro, realizar a perícia e o corpo de delito. Lembrando que Professor, tem alguma pergunta aí? sim. No caso, o senhor falou, caso ele não conclua a investigação, ele pode pedir mais prazo. Aí a pergunta é, quanto tempo, né? Porque senão fica na vontade que ele quiser. O juiz determina qual o prazo máximo ou o prazo mínimo para ele se concluir a investigação. Então, em geral, o prazo que se dá para a investigação são mais 60 dias. É o Moisés que está falando, né? Isso, Moisés. Então, Moisés, em geral, ele dá mais 60 dias. Mas o que acontece? Quando a gente está falando do prazo para concluir o inquérito policial, não precisa ser concluído nesses 60 dias. Tem investigações muito complexas, mas de 60 em 60 dias, o delegado ele tem que prestar contas do que foi produzido, de como foram as investigações. Ele tem que falar o que ele fez naquele inquérito policial, para que as investigações não ocorram indefinidamente, entendeu? Então, obviamente, ele vai ter 60 dias, mas há investigações extremamente complexas, né? A gente vai ver, você quando começar a advogar vai ver que tem investigações que muitas vezes duram anos. É impossível se concluir muitas vezes essas investigações num curto espaço de tempo. E por isso mas a cada 60 dias isso volta para o juiz, volta para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai definindo mais prazo, entendeu? Ok, Moisés? professor, ficou claro. Ok, ficou claro, obrigado. Claro. Vamos lá, e falando um pouquinho dos atos, né, a gente vai falar quais são os atos que devem ser praticados no inquérito policial. Primeiro, o corpo de delito, né? O corpo de delito, ele nada mais é do que uma perícia, tá?
ele é uma perícia que é feita sobre o objeto do crime. Então, por exemplo, se foi furtado ou se foi roubado um computador e esse computador foi encontrado, né? No caso, o corpo de delito pode ser feito sobre esse computador. Então, vai descrever o computador, vai falar o que achou. No caso do homicídio, obviamente, o que vai ser o objeto do corpo de delito é justamente o corpo. Né? Mas também podem ser realizadas outras perícias. Né? Vamos supor um homicídio cometido com arma de fogo. Muitas vezes precisa se periciar a arma para que a arma do crime, para que verifique se aquela arma foi a arma utilizada no delito. Entenderam? E daí você vai fazer uma perícia que não é exatamente sobre o corpo de delito, mas sobre algum elemento lateral. Inclusive, as perícias que são feitas no local do crime. Entenderam? Além disso, deve-se fazer a oitiva de testemunhas e da vítima. Então, o delegado ele viu que houve um crime, ele vai procurar o delegado, o delegado e os investigadores, né, a polícia em geral. Vai vai verificar que houve crime, ele vai buscar, vai ver se naquele local era um local de grande circulação ou não, para ver se é possível descobrir mais alguma coisa a partir verificar se há testemunhas possíveis, né, se é possível encontrar alguma testemunha, se tinha alguma câmera de segurança. Então, vai realizar diversas diligências, entre elas, a principal é a oitiva de testemunhas. Vai realizar o interrogatório do suspeito, né? Naquele momento, no inquérito policial, ele é suspeito ainda, ele não é acusado. E depois do interrogatório do suspeito, se aquela pessoa continuar sendo suspeita, se procede o indiciamento, né? Se indicia a pessoa, né? Lembrando que o indiciamento é um ato privativo do delegado, ninguém mais pode indiciar, correto? E daí manda-se o inquérito policial com o relatório final, né, já encerrado, para o Ministério Público. O Ministério Público ele vai ter 3 opções. Né? A primeira opção é arquivar o inquérito policial, porque ou não houve crime, ou, né, tendo havido um crime, não foi possível se chegar a um suspeito. Essa é a primeira opção. A segunda opção é oferecer uma denúncia, né? Denunciar o acusado. Fala, olha, a gente conseguiu chegar ao real autor do delito. Então, já se indicia o acusado e, desculpa, já se faz já denuncia o acusado e tem início a ação penal. Ou, se não, num terceiro caso, ao invés de promover a denúncia ou o arquivamento, pode-se pedir novas diligências, né? Vamos supor que o promotor ele não se convenceu que não foi encontrado ninguém. Ele falou assim, não é possível. Aquilo lá dá para fazer mais coisa para a gente achar o acusado. Né? Então, diante disso, o promotor ele requisita novas diligências ao delegado de Polícia Civil ou de Polícia Federal. O professor, e ele tem um tempo para fazer tudo isso? 15 dias. Tá? O promotor ele tem 15 dias para oferecer denúncia, tá? Mas nem sempre esse prazo é respeitado, tá certo, Alexandre? Né? Isso aí é um prazo que se dá, mas muitas vezes esse prazo não é seguido. Mas não se dá por quê? Porque não consegue resolver, não consegue achar todos os fatos? Não, quando quando o prazo do Ministério Público não é seguido, é porque geralmente é por excesso de trabalho, tá? Geralmente acontece por excesso de trabalho. O Ministério Público está com excesso de trabalho, daí não consegue
denunciar um tempo hábil. Entendeu? Certo. Só alimentando essa pergunta do Alexandre, eu já estou demais, hein? Vou parar. Não, pode fazer, vocês estão aqui para isso. No caso, assim, numa situação como essa, de um crime, a família pode, no caso, a família pode pedir que continue no processo ou, tipo, bater o martelo já era, não tem mais? A gente já vai falar sobre isso, Moisés. Então, o que acontece? Caso o Ministério Público ele peça o arquivamento do inquérito policial e a família não concorde com isso, ela é uma novidade do pacote anticrime, isso aí, inclusive, tá, Moisés? A família ela pode requerer ao Procurador-Geral de Justiça para que ele analise o caso e veja se é o caso de oferecimento da denúncia ou não, tá? Então a família pode se insurgir contra isso e recorrer ao Procurador-Geral de Justiça. O juiz também, caso ele de alguma forma acredite que não é o caso de arquivamento, que é o caso de que é necessário que as investigações continuem. Nossa, cadê o nosso chat aqui? Estou tentando abrir o chat, mas eu não estou conseguindo. Achei. O delegado, caso o juiz ele acredite que não é o caso de arquivamento, ele pode mandar também para o Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça vai analisar e ele mesmo vai oferecer a denúncia, tá? Com relação à vítima e à família da vítima, eu acho que está claro que isso daí é possível. Agora, com relação ao juiz, pelo nosso sistema ser acusatório, isso daí provavelmente vai ser questionado, porque o juiz que ele se manifesta pelo oferecimento da denúncia, ele já demonstra parcialidade. Ele já demonstra que ele não é um terceiro imparcial, mas que ele é uma parte que tem interesse no deslinde do feito, tá? Eu não entendi isso aí. Um juiz que ele... Eu não entendi essa última fala do senhor aí. O juiz, deixa eu abrir aqui o inquérito policial, ou inquérito policial não, o CPP. O juiz, ele também pode recorrer para o procurador-geral do pedido de arquivamento do inquérito policial. Tá certo? O juiz pode recorrer, ele fala, olha, eu não concordo com esse arquivamento, eu acho que houve crime. Né? Eu acho que dá para que não é o caso de arquivamento. E daí ele recorre ao Procurador-Geral de Justiça e se oferece como se fala, e daí o Procurador-Geral de Justiça vai verificar se é o caso ou não de oferecer denúncia, tá certo? Deixa eu pegar aqui. E aí o que o senhor disse é que quando o juiz ele age desse jeito, ele demonstra imparcialidade, é isso? Ele demonstra imparcialidade. Deixa eu pegar aqui, ó. Professor, uma dúvida. Esse inquérito pode ser desarquivado depois? Esse inquérito pode ser desarquivado, sim. A gente já vai falar isso. Depois dá uma olhada no chat aí. Tem umas 500 perguntas aí. Eu estou olhando aqui também no chat. Vamos lá. Professor, a interferência do juiz durante o inquérito, já que tem a possibilidade de haver juiz de garantias que atuaria nessa fase. Qual a interferência do juiz? Então, o que acontece? O juiz de garantias, ele ainda não é uma realidade, ele ainda não começou começou efetivamente. Professor, deixa eu só esclarecer essa dúvida minha aí, para a gente não ir para um caminho errado. Tá. Para mim está claro essa questão do juiz de garantia, não existe ainda e é até tema do nosso trabalho. Mas a minha dúvida aqui é a respeito do juiz que atua hoje, né? Então, por exemplo, abre-se um inquérito policial
certo? Uma delegacia, e aí ele faz toda a investigação lá sobre o crime, e depois do relatório pronto, ele manda esse relatório para o Ministério Público, certo? Certo. Aí o Ministério Público verifica lá se vai oferecer a denúncia ou não. Ele concordando em oferecer a denúncia, ele manda esse relatório para o juiz. Eu não estou usando os termos corretos, mas só para a gente entender o caminho do inquérito policial. Certo. Aí vai até o juiz. A minha pergunta é, quando ocorre o crime, ainda está na delegacia, qual a interferência do juiz, que ainda não sabe do crime, teoricamente, aí vem a minha dúvida, ele ainda não sabe desse crime, qual a interferência desse juiz nesse inquérito? E aí, pensando num juiz de garantia futuramente que vai trabalhar nessa parte, nesse momento. Não sei se Então, foi claro. Foi o que acontece. Enquanto o juiz não sabe do inquérito policial, ele não tem interferência nenhuma. Ah, tá. Ele vai começar a ter interferência quando ele souber do inquérito policial, correto? Então, Já mas o aí ele só vai saber quando o Ministério Público oferece a denúncia Não. ou antes? Você diz o juiz da causa ou o juiz de garantias? O juiz da causa. Esquece o juiz de garantia, porque não existe ainda na prática, né? Certo? Então, Só o juiz normal hoje. como funciona hoje, o juiz ele já toma conhecimento do inquérito policial. Ele toma conhecimento, aí até a Leor já comentou aí que, deixa eu ver aqui. Ela O respondeu. professor falou que ele abriu uma portaria, a polícia, quando começa a investigação, o inquérito, ela tem que fazer uma portaria. Eu acredito que, nesse momento, as autoridades do Ministério Público tomam conhecimento que tem uma investigação em vigor. Então, na verdade, Leórgia, ele vai tomar conhecimento não quando abre a portaria. Ele vai tomar conhecimento quando for enviado pela primeira vez o inquérito para a delegacia, para o fórum, para o juiz. É nesse momento. Hoje, aqui em São Paulo, por ser processo eletrônico, ele já toma conhecimento na instauração da portaria. Tá? Mas é porque é inquérito policial eletrônico. Mas, na prática, quando a gente está falando do processo do inquérito físico, é só quando ele vai a primeira vez para o fórum. Ah, legal. Então, o juiz ele não tem interferência nenhuma até ele receber essa denúncia do MP, correto? Sim. Pode ser, assim, ele pode ter interferência, por exemplo, numa audiência de custódia. Se for feito um auto de prisão em flagrante, que é uma das formas de se iniciar um inquérito policial, feito o auto de prisão em flagrante, o juiz já logo de cara toma conhecimento do inquérito policial, uma vez que a pessoa presa em flagrante tem que ser apresentada em 24 horas ao juiz, entendeu? Ah, entendi. Ô, professor, mas esse juiz de custódia aí é o mesmo juiz que vai cuidar da causa? Então, na prática, assim, quando a gente está falando de cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos, Belo Horizonte, né, principalmente capitais, não é o mesmo juiz. Tá? Tem juízes designados para audiência de custódia. Agora, a realidade do Brasil é muito diferente da realidade das grandes cidades, muitas vezes. Então, quando você vai para o interior, muitas vezes tem uma vara única. Então, o juiz que vai fazer a custódia é o juiz que vai atuar no processo lá na frente. Tem uma vara, se tiver uma vara criminal, é provável que seja só que o juiz que fizer a custódia, ele já fica vinculado para o restante do processo, né, para o restante do inquérito e do processo. Né? Daí, com o juiz de garantias, como faria? Tendo dois juízes na vara, um juiz ele cuida do inquérito e outro do processo, entendeu? Né? Outra possibilidade é do juiz civil cuidar do processo, do inquérito, e do juiz criminal cuidar do processo, entendeu? O juiz da vara civil cuida do inquérito e o juiz da vara criminal cuida do processo. Tá claro, Alexandre? Beleza, vamos seguir aqui com o nosso chat. A Leórgia falando que o juiz vai fiscalizar o cumprimento da lei. É isso mesmo, Leórgia. E a Devanilda perguntou, mas como ele vai fiscalizar se ele ainda não recebeu a denúncia? Porque ele tem acesso assim que o inquérito vai ao fórum, tá, Devanilda?
É o que eu te falei, é o que a gente falou lá, desses prazos, né? Que ele vai, que depois de Então, 30 dias... ele começa a fiscalizar no momento que ele fica sabendo que ele recebe esse inquérito, correto ou não? Exatamente. Como que ele vai fiscalizar sem ele saber o que está acontecendo? Essa era a minha grande dúvida. Sim, exatamente, é exatamente isso. O Ministério Público vai fiscalizar quando ele toma conhecimento, né? O juiz, o juiz, ele vai ser provocado pelas partes, tá? Ele não vai mais provocar, ele vai ser provocado pelas partes. Então, o delegado, ele pede uma busca e apreensão, e daí o juiz vai ver o que ele vai fazer, vai ver se está de acordo com a lei ou não. Ele vai garantir que a lei seja cumprida. Não é mais do que garantir os direitos do acusado, é garantir que a lei seja cumprida. A Leórgia já falando, o delegado tem que... Exatamente isso, Leórgia. O delegado tem que emitir uma portaria, né, informando a abertura do inquérito policial. Entendi isso. Exatamente isso, Leórgia. Mas hoje, com o inquérito policial eletrônico, em tempo real, o Ministério Público e o juiz já ficam sabendo. Agora, quando a gente tem nos locais ainda em que ainda é inquérito policial, ainda é papel, ele só fica sabendo depois dos 30 dias. Correto? Vamos seguir? E daí, pessoal, vamos lá. O caso, daí a gente estava falando o seguinte, a parte, né, a família do investigado, desculpa, ou se não, a autoridade policial poderão recorrer do arquivamento do inquérito policial, tá certo? Aliás, desculpa aí até que eu teve um ato falho aqui meu, porque o que acontece? Em nome do sistema acusatório, o juiz ele não pode mais recorrer ao Procurador-Geral de Justiça desse arquivamento. Quem pode recorrer é a família do investigado e a autoridade policial. Tá certo? E daí o delegado, ele verifica se é o caso de arquivamento ou não do inquérito policial, entenderam? E o inquérito policial pode ser desarquivado? Pode, desde que surjam novas provas daquele crime. Por enquanto, tudo bem? Ô, professor, Diga. por exemplo, na atividade 2, que era acho que era Mauro, não lembro o nome da pessoa, que dizia que o Ministério Público tinha recebido o inquérito e não tinha dado seguimento, nem arquivamento, nem propor a denúncia, nada. Nesse caso, até a pergunta era realmente essa, o que a vítima poderia fazer. E a gente vai ver agora, vai ver agora quando a gente for falar de ação penal, Natália. Mas então tá. ela pode oferecer... Professor, eu já respondi. Se tiver errado, vou fazer de novo, hein? Tá certo. Tá ok. Professor, desculpa, eu não, tô anotando aqui. São 24 ou 48 horas que tem para apresentar em caso de flagrante? Caso de flagrante, 24 horas. 24 horas. Tá certo? Vamos falar lá de ação penal um pouquinho antes de cair a nossa conexão novamente? Começar aqui, né? Ação penal, a primeira coisa que a gente tem é o direito de ação, que está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é a possibilidade de ingresso em juízo e de efetiva tutela jurisdicional, ou seja, que o juiz ele analise aqueles fatos, ele veja se a pessoa é culpada ou inocente, no caso do processo penal, para que seja resolvido, seja colocado um ponto final naquela questão. Tá? Então, o juiz ele analisa se aquela ação é procedente ou se não é procedente. Ok? Vamos falar um pouquinho de condições de ação penal. Vamos ver até onde a gente consegue chegar antes de cair novamente a nossa
a nossa conexão. A gente tem 7 minutos e 36 segundos. Então, primeiro, a gente tem é necessário que haja possibilidade jurídica do pedido, né? O que é possibilidade jurídica do pedido? Né? E daí eu vou fazer comparações com o cível aqui, pessoal. No cível, é que o pedido seja lícito e seja possível. Então, eu não posso pedir, por exemplo, a execução de uma dívida de jogo. Por quê? Porque o jogo é proibido no Brasil. Assim como eu não posso pedir, né, que eu não tem cabimento entrar com uma ação para viajar para Marte. Por quê? Porque não dá para viajar para Marte hoje. A gente não tem tecnologia para isso, né? É um pedido impossível. Já na ação penal, quem pede é o Ministério Público, né? O Ministério Público ou a vítima, no caso da ação penal privada. Então, a primeira, qual é a sanção, né? O que se impõe com uma ação penal? O que acontece quando se impõe uma ação penal? Né? O fim da ação penal, se a pessoa é condenada, o que acontece? E aí, pessoal? Cumpre a pena. Cumpre a pena, mas então, ou seja, é aplicada uma pena, correto? Sim. Exatamente. Se é aplicada uma pena, aquele pedido tem que ser. Eu posso aplicar uma pena quando? Hein, Alexandre? Quando todos os quesitos forem completados lá, quando o Ministério Público fizer a denúncia, quando o juiz aceitar a acusação lá. Não, mas quando que eu... Eu acho que é quando está transitado julgado. Não, mas antes disso, quando você pode ameaçar uma pessoa de pena? Quando há um crime. Quando há um crime, está previsto em lei que aquilo é crime, né? Exatamente. Sim, quando há um crime. Então, a conduta que você imputa a pessoa, que o Ministério Público imputa a pessoa, deve ser uma conduta criminosa. Criminosa. É algo definido em lei como crime. Tá? Não basta que seja algo grave, algo imoral, tem que ser crime. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que haja, que não tenha havido a extinção da punibilidade, ou seja, aquele fato deve ser punível. Então, por exemplo, a gente não se pode processar alguém caso o crime esteja prescrito, tá certo, Alexandre? Caso tenha ocorrido a prescrição. Vocês já estudaram prescrição, não estudaram? Sim. Sim, professor. Então, justamente Professor, isso. Diga. Professor, repete de novo essa parte aí da prescrição, não entendi. Só não pode o quê? Caso já tenha ocorrido a prescrição, tá? Caso já tenha ocorrido a prescrição, não é o caso de oferecimento, não pode ser oferecida a denúncia. Entendeu? Ok, agora ficou claro. Por quê? Obrigado. Porque não poderia ser aplicada uma pena lá na frente. Imagina, você mobilizar um juiz, mobilizar o Ministério Público, gastar dinheiro público com a ação penal, para depois falar, olha, não pode processar porque está prescrito, não pode cumprir pena porque está prescrito. Não seria não seria meio indevido, não seria gasto de dinheiro público à toa? Então, nesse caso, não se pode processar a pessoa. Lembra que eu trouxe para vocês aquela questão do custo do processo? É justamente isso. Acho que essa parte aí só talvez não tenha faltado. O custo do processo... O custo do processo é um dos textos que eu mandei. O professor, e é por isso, então, que o processo ele deve ser célere. Para que não... Rápido. Então, o processo ele deve ser rápido porque causa um sofrimento no acusado, né? Então, o acusado ele quer que chegue ao final o seu processo, ele quer que acabe, ele deseja que aquilo lá tenha um fim. E também o Estado ele também tem interesse
em que a pessoa que praticou um crime seja punido. Para isso, existe a prescrição, para falar assim, olha, Estado, você não pode deixar isso ocorrer indefinidamente. Né? Caso tenha ocorrido um crime, você tem que resolver o quanto antes. Entendeu? Vamos lá. Pessoal, vai cair daqui 2 minutos, mas vamos ver se a gente consegue concluir o interesse de agir. O interesse de agir é mais tranquilo. O interesse de agir é a necessidade de provimento judicial, né? Necessidade de que aquilo lá seja, de que aquilo seja analisado pelo juízo. No caso, como a gente está falando de processo penal e tem que ter um viés voltado para o acusado, né, como se fosse uma garantia, então é a necessidade de que o acusado ele saiba se ele vai ser condenado ou não, de que aquele sofrimento que lhe é imposto chegue ou não ao fim, tá? E daí a gente tem que existe a necessidade para impor uma pena, é preciso que haja um processo judicial prévio. Por isso que a gente tem um brocado latino que fala que nulla pena sine iudicio, né? A pena não deve existir se não há submissão da pessoa ao contraditório, correto? No caso, a transação penal e o acordo de não persecução penal são mitigações, né? São formas em que você faz com que a necessidade de provimento judicial ela seja de alguma forma afastada, porque você tem a prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, imposição de multa, mesmo sem o juízo, tá certo? Então, a mitigação nesses casos. Pessoal, vai cair e daí a gente já vai voltar com a legitimidade das partes. Vou mandar novamente aqui o link para vocês, tá?